A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, onde estamos estudando a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Essa daqui é a nossa revista desse trimestre. Hoje já estamos estudando a lição de número 8, lição que vai ser estudada de forma presencial nas igrejas no domingo, dia 20 de agosto de 2023, e tem o título Transgênero. Que transrealidade é essa? O textuário está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, né? Então, a sexualidade bíblica, nós veremos aqui hoje, é algo determinado, não é algo que é construído socialmente, como quer propagar a ideologia de gênero. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e dos versículos 18 até o versículo 25, né, que fala ali a respeito da criação, tanto do homem, né, no caso da formação, né, tanto do homem como da mulher. Né. Nós já vimos nas aulas anteriores a lição de número 6 e na lição de número 7, né, respectivamente, a respeito da masculinidade bíblica, e nós citamos trechos a respeito da formação do homem, para quê, qual o papel do homem, né, quais são as funções do homem. Também falamos na lição passada, da lição 7, a respeito da feminilidade bíblica, onde nós vimos ali a formação da mulher, né, e essa formação da mulher ali também com os seus papéis, com o seu papel, com as suas funções também previamente definidas a partir da criação do Senhor. Então estudamos bastante também já a respeito aqui desses textos. Vimos que o ser humano, ao ser criado, né, ele já foi criado com o sexo definido, macho e fêmea, homem e mulher, né, e ali, naquele momento, houve a criação, depois houve a formação. No ato da formação, o homem foi formado primeiramente, em seguida foi feita a mulher a partir do homem. Isso nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, na lição de hoje, nós vamos falar a respeito do perigo da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, nós estudamos já até esse assunto aqui no terceiro trimestre do ano passado, na escola dominical, né? Os irmãos que se lembram aí, nós estudamos a respeito desse tema. Quem não estudou, quem não viu e quiser complementar até o assunto da aula de hoje, pode ir lá na playlist do terceiro trimestre de 2022 e lá vai ter uma lição falando a respeito da ideologia de gênero. Os irmãos podem estar complementando aí o conhecimento também com essa lição. Então, tem ganhado, né, a ideologia de gênero notoriedade nesses últimos anos, né, com seu conteúdo desconstrutor, né, que vem buscando, visando aí justamente desconstruir, colocar em xeque uma das doutrinas bíblicas mais bem embasadas, né, que é a criação do homem, a criação do ser humano. É isso que a ideologia de gênero quer desconstruir, né? Por isso que essa lição de hoje ela é justamente uma continuidade das lições passadas, a lição 6 e lição 7, onde nós tratamos ali a respeito, falamos também um pouco da formação, da criação do homem e da mulher, e será complementada com a próxima lição, né? A lição que nós iremos tratar a respeito da visão bíblica do corpo, né? Que será a lição 9, né? Então a gente ainda vai continuar vendo aqui a respeito da formação do homem, que vem sendo atacada nessa doutrina com a ideologia de gênero, né? E essa ideologia que tem como base, né, a visão de mundo, a cosmovisão marxista cultural, né? Ela vem aí destruindo todos os bons valores da cultura ocidental, né? Cultura que foi criada, que foi formada com base na cosmovisão bíblica, né? Justamente na cultura judaico-cristã. Então, essa cultura marxista, essa cultura marxista cultural, ela vem tentando destruir a cultura judaico-cristã. E nós estaremos, então, aqui com os tópicos, né, o primeiro tópico da lição, o segundo e o terceiro. Os irmãos façam a leitura também do conteúdo que está na revista, certo? Nos 3 tópicos, para que possam ter um melhor aprofundamento. E aqui a gente vai falando a respeito tanto do que estão nos tópicos, como também
coisas além para que venha agregar no conhecimento dos irmãos, né? Então, os irmãos que têm a revista, façam a leitura e também assistam o vídeo para poder estar crescendo em conhecimento. E aí a gente vai estar compreendendo esse fenômeno, né, esse pensamento da transgeneridade. E aí nós estaremos falando a respeito do conceito de gênero, de acordo com a visão aí da ideologia de gênero, né? Que aí nessa cosmovisão está separado do sexo anatômico, do sexo biológico, né? E há uma tentativa aí por parte dos governos progressistas, né, de impor esse conceito de ideologia de gênero para toda a sociedade, né? Especialmente aí por meio, né, da mídia, por meio de filmes, por meio de livros, por meio do sistema educacional, e tem aí tentado difundir essa ideologia, né? E há também aí, a gente vai falar, a tentativa, né, de impor uma divisão em cisgênero e transgênero, né? Impor essa divisão para o ser humano, justamente na tentativa de justificar a narrativa de que o gênero ele é independente do corpo, né? Ou seja, do sexo biológico. E estaremos vendo também as diferentes orientações sexuais que são impostas, né, por essa ideologia e que acaba afirmando aí que a sexualidade ela não tem relação com o corpo humano, mas é uma construção social imposta aí por uma sociedade machista, transfóbica. Isso a gente vai estar falando também aqui nessa lição de hoje. Em seguida, nós vamos ver que o que a Bíblia fala a respeito, né? Ou seja, qual a vontade de Deus com relação ao gênero, à sexualidade, né? Nós estaremos vendo tudo isso daí, vendo que o sexo e o gênero, eles estão intrinsecamente relacionados, né, com as características orgânicas do corpo, né, com os órgãos genitais, com a anatomia do corpo, e que o nosso corpo ele precisa estar sob o controle do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos a evitar a prática da imoralidade sexual. Então, para que nós venhamos a estar santos diante de Deus, distantes do pecado, distantes da prática da imoralidade sexual, devemos submeter o nosso corpo ao controle do Espírito Santo de Deus. A gente vai estar falando mais à frente a respeito disso. E estaremos vendo também que a moralidade, né, do gênero humano, corrompida aí pelo pecado, ela pode ser regenerada e restaurada pelo Espírito Santo de Deus, que promove no ser humano a santificação, né? Ele é o agente da santificação que vai fazer aí com que o homem ele consiga fugir da imoralidade sexual. E também veremos aí que a união monogâmica e heterossexual, né, ela é o que configura, né, a união monogâmica e heterossexual, o modelo bíblico de sexualidade, aquilo que foi definido por Deus no ato da criação do ser humano. E nós veremos também aí alguns dos efeitos da ideologia transgênero, né, em nossa sociedade, hoje em dia, efeitos como, por exemplo, a imposição da chamada diversidade sexual, né, como se fosse um novo normal, e eles não se contentam somente em fazer com que as pessoas aceitem essa diversidade sexual. Eles querem também depreciar a heterossexualidade, né, fazer com que as pessoas que são heterossexuais sejam discriminadas, né? Se você é heterossexual, você acaba sendo rejeitado. O novo normal agora é ser transexual. E aí também estaremos vendo também uma das ações que é a criação de narrativas, né? Há muitas narrativas que são criadas para tentar sensibilizar a opinião pública, né, em favor dessa militância e tentar justificar aí a imposição dessa ideologia, né, em especial a imposição a crianças e adolescentes, né, seres humanos que ainda não têm idade suficiente para tomar a decisão daquilo que é certo e do que é errado. Isso é algo, meus irmãos, que está acontecendo em nossa sociedade. Devemos estar atentos para isso, né? Por isso a lição ela vem num tempo bastante propício para nós falarmos a respeito disso, para que os pais que são cristãos estejam atentos ao que está acontecendo. Outra ação também que nós estaremos falando é a tentativa de desconstruir a norma gramatical, né, tentando aí atender
a ideologia de gênero, né, com a criação de uma linguagem neutra. E já tem aí algumas propostas, e são coisas que, infelizmente, nós já estamos vendo aí difundidas na sociedade, né? Pessoas tentando se comunicar com esse tipo de linguagem, tentando impor isso à norma gramatical. Então, meus irmãos, o que a gente pode começar aqui, né, no tópico 1, falando justamente a respeito do que essa ideologia de gênero fala, né? Quais são os seus pensamentos, né, dessa transgeneridade. A gente vê que, na verdade, a partir da década de 1970, foi quando as feministas elas passaram a utilizar o termo gênero, né, separado, como sendo algo diferente do sexo biológico, né? Então, ali, elas começaram a utilizar o termo gênero como algo diferente do sexo anatômico, né? E aí, as ciências sociais, né, nesse gancho aí, passaram a dizer, e aí, infelizmente, a gente vê que são pessoas que estão nas academias e que acham que detêm o conhecimento, detêm ali a verdade, e a gente viu já em aulas anteriores, com a revolução do pensamento humano, que as pessoas elas passaram a dar crédito para aqueles que se dizem intelectuais em relação àqueles que pregam a palavra de Deus. E aí, infelizmente, essas pessoas que fazem parte das ciências sociais, eles passaram a dizer que o gênero e a sexualidade, eles são resultados de uma construção social, né? Ou seja, eles são estabelecidos pela cultura e não pelas características biológicas do corpo, né? Então eles dizem aí que foi algo que foi imposto, que foi construído socialmente, né? O gênero e a sexualidade. Dessa forma, o gênero ele passa, né, a significar que homens e mulheres eles são produtos da realidade social. Então, se você é homem, você é mulher, vocês são, na verdade, uma construção da sociedade. Você é assim porque a sociedade impôs que você fosse dessa forma, né? E não decorrência da anatomia dos seus corpos, né? Aquilo que é realmente, que é fato, né? Que está presente no seu corpo. E eles acabam argumentando, né, que uma pessoa ela não precisa se comportar de acordo com o sexo do seu nascimento. E aí envolve uma questão comportamental, né? Então o homem ele nasce ali com os órgãos genitais masculinos, mas ele não precisa se comportar como homem, ele pode se comportar como uma mulher. E é assim que eles argumentam. Outra argumentação deles é que o gênero e a orientação sexual, eles não são determinados pelo sexo biológico, pois a relação aí entre macho e fêmea, né, eles correspondem, na verdade, a papéis impostos pelo contexto cultural e social, né, impostos ali pela sociedade, e não pela anatomia do corpo. Ele diz, olha, não, o homem se relaciona com a mulher porque isso foi algo determinado pelo contexto cultural e social e não foi algo já estabelecido ali anteriormente com base na anatomia do seu corpo. Não, não existe isso, não. Então, a anatomia do corpo, ela não define como os seres humanos eles devem se interagir sexualmente, né? E isso aí, eles acabam com isso, validando, né, todo e qualquer tipo de comportamento e de prática sexual, né? E é o que a gente vê aí. E esse conceito, ele tem, infelizmente, alcançado, né, aí a educação formal, em todos os seus níveis, desde a educação básica até as faculdades. Nós temos visto esse tipo de ensinamento sendo apregoado, e essa é a tática do marxismo cultural, né, que é a chamada revolução cultural, né, que prega, que apregoa a desconstrução de uma cultura. Então você tira uma cultura para estabelecer outra cultura, e isso como uma forma de dominação. Então, se você quer dominar, você vai, através da revolução cultural, desconstruindo uma coisa e construindo outra coisa. E aí, na tentativa de justificar a narrativa, né, de que o gênero independe do corpo, ou seja, do sexo biológico, essa ideologia ela se baseia em uma cosmovisão, em uma visão de mundo que divide o ser humano em dois grupos. Um grupo é o grupo do cisgênero. O outro grupo é o grupo do transgênero. Quem são essas pessoas que pertencem ao grupo dos cisgêneros? São aquelas pessoas cujo gênero
está em concordância com o seu sexo de nascimento, com o seu sexo biológico, que seria o correto, o pensamento certo. Já o transgênero é aquela pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo biológico, ao sexo de nascimento, né? E essas pessoas, elas alegam aí ter nascido num corpo errado, né? E aqueles que se dizem transgêneros, geralmente, eles sentem que o seu corpo, né, ele não está adequado à forma como eles pensam, à forma como eles se sentem, né? E eles tentam aí corrigir isso, né, adequando o corpo ao gênero, né, a que eles se dizem pertencer. E fazem isso aí por meio, né, da mudança de roupas, né, por meio dos tratamentos hormonais, por meio de procedimentos cirúrgicos. Também aí tentam mudar o seu nome, né, a sua identidade. Se que alguém que nasceu homem se sente como uma mulher, ele muda o seu nome para o nome de uma mulher. E também a gente tem visto aí, que está muito em pauta, a utilização do banheiro, né, correspondente ao gênero com que se identifica, né? É também algo que nós temos visto aí muito em voga, né? As pessoas, homens, querendo utilizar banheiros de mulher porque diz que se sente como uma mulher. Então nós vemos, infelizmente, esse tipo de atitude. E aí na defesa, e eu diria até que na imposição dessas atitudes, né, há um movimento social de representabilidade, que é o movimento, né, o autor traz até aqui a sigla, caso os irmãos acabem por esquecer, LGBTQIAPN+, né, cada letra dessa aí tem uma correspondência a um tipo de trans aí, né? Então, nós vemos, na verdade, que esse movimento social de representatividade, ele acaba impondo essas atitudes à nossa sociedade. E aí, para a ideologia transgênero, a sexualidade, ela deixa de ser algo extraído da anatomia do corpo, né, e torna-se algo imposto ao corpo. É você quem define a sua sexualidade, né, a sua orientação sexual. E aí eles pressupõem que a sexualidade, ela é, na verdade, uma construção social e o seu conceito ele está desconectado da anatomia do corpo. Então, nessa ideologia, a orientação sexual de uma pessoa, ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero ela sente atração. Então, como é que funciona? Primeiro, você vai definir qual é o seu gênero. O seu gênero, lembre, ele não está mais vinculado ao seu sexo biológico, né? Isso é o que se fala na ideologia de gênero, né? Veja, eu estou explicando como é que eles abordam essa questão, como é que eles falam. Então, primeiro você vai definir o seu gênero. Então, define o seu gênero, se é masculino, se é feminino, se é não binário. O que é esse não binário? Nem eles, às vezes, sabem explicar direito o que é o não binário, né? Aquele que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Alguns dizem até ter um gênero fluido, né? Uma hora é homem, outra hora é mulher. Alguns dizem não pertencer nem ao masculino nem ao feminino, é outro gênero. Nem ele sabe dizer qual é, mas é outro gênero, né? Infelizmente tem esse tipo aí de coisa e é, na verdade, para confundir cada vez mais a mente das pessoas, né? Então, primeiro eles definem o seu gênero, qual gênero eles pertencem, depois vai definir ali a sua orientação sexual, né? E a orientação sexual ela pode ser, aqui o autor está explicando cada um, os irmãos vê, né? A heterossexual, que é aquele que sente atração por um gênero oposto. Pode ser homossexual, que é aquele que sente atração pelo mesmo gênero. Bissexual, que é aquele que sente atração pelos dois gêneros, né? O masculino, tanto masculino como feminino. O assexual, que é aquele que não sente atração por nenhum gênero, e tem também o pansexual, né? Que é aquela atração que não depende de gênero, que ele sente atração por tudo. Sente atração por uma árvore, e aí é onde começa já o perigo aí, né? Porque daqui a pouco ele está sentindo atração por um animal, por uma criança, não, tá tudo bem. Ele quer que tem ele gostar de uma criancinha, e aí é onde vem a pedofilia,
é onde vem zoofilia, e aí a gente vê todos os pecados de imoralidade sexual sendo cometidos, e aqui, por esse movimento aí social, pelo LGBT QIA+APN, acaba sendo defendido. Infelizmente, é para onde isso daí vai levando, né? As coisas vão rumando por esse caminho. E a gente deve estar atento para que isso não venha nos atingir, né? E o que é, então, irmãos, que a Bíblia ela fala a respeito dessas questões, né? Qual é a vontade de Deus com relação ao nosso modo de pensar, ao nosso comportamento e com relação à nossa sexualidade? O que é que Deus quer de nós em relação a isso daí? E a gente vê que ao criar o homem, Deus ele o constituiu, primeiro, de um sexo biológico, né, que está intrinsecamente ligado, relacionado ao gênero. Então, se a sua anatomia ela é masculina, o seu órgão genital ele é masculino, você é homem. Se o seu órgão genital é feminino, você é mulher, né? E aí tem toda uma questão cromossômica também envolvida nisso daí, que a biologia já nos traz. Se você tem os cromossomos ali, XX é a mulher, se você tem um XY é relacionado ali ao homem, e aí a gente sabe que isso daqui foi algo que Deus já constituiu o homem no ato da criação. Então Deus constituiu o homem do sexo biológico, constituiu o homem de uma moral que infelizmente foi corrompida pelo pecado, mas que pode ser regenerada através da ação do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, e também constitui o homem de uma sexualidade, né? Uma sexualidade que é de conformação heterossexual, ou seja, é homem com mulher, mulher com homem, né? Então a sexualidade ela é de conformação heterossexual e está intrinsecamente relacionada ao sexo anatômico e, correspondentemente, também está relacionada ao gênero do homem. Então a ética sexual cristã, que vai determinar como é que o ser humano ele vai, qual o gênero do ser humano, como é que ele vai ali, qual vai ser a sua orientação sexual. Isso está baseado na Bíblia, né? Isso está baseado na Bíblia, a ética sexual cristã. Ela está fundamentada no modo como os seres humanos eles foram originalmente criados. Então, quando a gente vai falar a respeito da ética sexual cristã, a gente vai lá para o princípio. A gente vai lá para a criação do ser humano e vê como foi que Deus formou o homem, como foi que Deus formou a mulher. Então, o gênero de alguém, né, ele é definido pelo sexo da criação, né, geneticamente determinado, seja homem ou mulher, né, como a gente vê quando Deus cria o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, no ato da criação, Deus criou o homem à sua imagem. Veja, o homem e o ser humano à sua imagem. Isso nós até já falamos em aulas passadas. Mas ele os definiu e os dividiu por sexos, que é o sexo masculino e o sexo feminino. E o gênero está intimamente ligado a isso daí. O gênero masculino e o gênero feminino correspondem ao sexo biológico, ao sexo anatômico criado por Deus. Da mesma forma, Jesus ele reforça esse pensamento no Novo Testamento. Em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 6, Jesus diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então, esses são os dois sexos, esses são os dois sexos biológicos e os dois gêneros que existem e gêneros que correspondem ao sexo biológico. Então, para entender a vontade de Deus em nossas vidas, né, nós não podemos nos deixar levar, nos deixar direcionar pela vontade carnal, né, pelos desejos carnais, né, porque eles devem estar, na verdade, nosso corpo, ele deve estar sob o controle do Espírito Santo, porque a carne ela tende a pecar, a carne ela tende a levar pelo caminho da imoralidade sexual. E o que é que Paulo ele fala em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17? Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Então, a carne, ela tende, ela direciona para o pecado. Se nós nos entregarmos à vontade do nosso coração, à vontade da carne, nós iremos pecar contra Deus. Nós iremos fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Então, o que nós pensamos, né, quanto a nós mesmos e a forma como nós nos comportamos, elas não devem ser direcionadas pelo desejo do coração. Né? Jesus até, ele fala, lá no Evangelho também, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, nos versículos 21 ao 23, Jesus diz assim, com relação aos desejos do coração. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, muitas pessoas falam assim, eu vou seguir aqui o que meu coração está pedindo, o que meu coração está falando. Eu estou sentindo que... Um homem, né, fala, eu estou sentindo que é para ser mulher. Eu estou gostando de outro homem. E eu vou me deixar ser direcionado pelo que eu estou sentindo. Eu vou apenas me deixar levar pelos meus sentimentos. O coração do homem leva o homem a pecar. Então nós devemos ter cuidado com essa história de se aceitar, deixar ser levado pelo que está sentindo. Nós devemos submeter o nosso corpo, os nossos pensamentos, ao controle do Espírito Santo de Deus. Né? A vontade de Deus. Se nós queremos seguir, nós não devemos escutar os desejos do coração, mas ver qual a vontade de Deus, que está clara, de forma clara, ela está expressa na palavra de Deus. E não somente na palavra de Deus, mas também na própria natureza humana. Veja quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, que ele fala que eles começaram ali a mudar o uso natural. Por que o uso natural? Porque era algo que faz parte da natureza humana. Está claro ali, você não precisa nem acreditar na palavra de Deus para entender que o homem deve se relacionar com a mulher e a mulher com o homem. Porque é algo óbvio, é algo natural. E aí, infelizmente, a ideologia de gênero acaba tentando tirar esse tipo de conhecimento e mudar a ideia do ser humano, né? Mostrando aí que outros tipos de relacionamentos também são aceitáveis, né? Mas se nós queremos cumprir a vontade de Deus, devemos observar o que está na palavra de Deus. E ainda que eles se utilizem aí de intervenções cirúrgicas, né, nos órgãos genitais, não há como mudar a constituição biológica. Né? Então está lá no DNA, está lá no cromossomo da pessoa, ou ela é macho ou ela é fêmea. Isso foi estabelecido por Deus, foi determinado por Deus. Então eles não conseguem mudar quem a pessoa é de verdade. Então pode até dizer que mudou ali, fez uma intervenção cirúrgica, mas mudar o sexo não muda nunca. O homem, ele nasce homem e vai morrer como homem. A mulher, ela nasce mulher e vai morrer como mulher. É isso que a palavra de Deus, ela nos fala. Então, quer viver de acordo com a palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus diz. Então, o homem, ele foi criado à imagem de Deus. Né? Isso nos aspectos moral, espiritual e intelectual. Né? Como a gente vê, a gente já leu até aqui no versículo 27 de Gênesis, né? E no versículo 26, Deus diz justamente o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então você vê aqui que essa semelhança não é que o homem foi criado ali com a aparência de Deus. Né? O homem foi criado aqui a imagem de Deus, né, nos aspectos moral, no aspecto intelectual, no aspecto espiritual. Né? O homem foi feito um ser livre, um ser dotado de livre-arbítrio, de livre escolha. Não é um ser autômato, não é um robô. Né? O homem, ele foi criado podendo fazer e tomar as suas próprias ações. Né? Só que ele, quando o homem foi criado, ele foi criado como um ser moral, e a lei moral de Deus, ela foi posta no coração do homem, pelo próprio Deus, no ato da sua criação. Então o homem, ele foi criado bom. O homem, ele foi criado
e Deus colocou ali a sua lei moral no coração do homem para saber o que é ali bom, o que é que agrada a Deus, né? Só que o pecado ele acabou corrompendo a moralidade do ser humano, como está em Gênesis no capítulo 6 e no versículo 5, já após o pecado, houve a corrupção moral, ela foi aumentando na humanidade. Diz assim Gênesis 6,5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Veja, a maldade se multiplicava. O pensamento era só mal continuamente. Era algo que ia de forma gradativa piorando. Isso foi antes de Deus enviar o dilúvio, que, infelizmente, devido à natureza pecaminosa do homem, só vem cada vez mais aumentando, as pessoas cometendo cada vez mais pecados e se afastando cada vez mais de Deus, né? De modo, então, que esse estado de depravação moral do homem, né? O homem nesse estado de depravação moral, ele não é capaz de pensar, de querer ou de buscar aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente agrada a Deus, né? Por isso que há aí uma necessidade de regeneração, de restauração do ser humano dentro do plano de Deus para a salvação da vida do homem, né? Para que este homem ele volte a ter uma moral semelhante à original, né? Então você vê, o homem está aqui, foi criado por Deus, Deus pôs a lei moral no coração do homem, houve a queda do ser humano, né? O homem está no estado de depravação moral, e Deus ele quer restaurar, Deus ele quer regenerar, Deus ele quer renovar o homem através da ação do Espírito Santo de Deus ali em sua vida, né? Então a gente vê em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 22 ao 24, diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então você veja aqui, a vontade de Deus é que a gente deixe toda essa depravação do pecado e se torne uma nova criatura. Nova criatura agora com, novamente, né, tentando estar à semelhança ali da moralidade estabelecida por Deus no ato da criação do ser humano. Também lá em Colossenses, Paulo fala, no capítulo 3 e no versículo de número 10, ele diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo, conforme a imagem daquele que o criou. Então veja que a imagem de Deus em nós, eu já falei, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, ela se degradou devido ao pecado. Mas Deus ele quer restabelecer essa imagem em nós, pondo em nós o fruto do Espírito. Por isso que essa obra, essa renovação, ela é obra do Espírito Santo de Deus. Que ele promove em nós a santificação, fazendo com que, através da formação do fruto do Espírito Santo em nós, que faz com que o nosso caráter seja conforme o caráter de Jesus, conforme o caráter de Deus, faz com que a gente fuja do pecado, faz com que a gente fuja, dentro aqui do contexto que a gente está falando de imoralidade sexual, faz com que a gente fuja da imoralidade sexual. Então, a depravação moral do ser humano leva o homem a pecar contra Deus, se afastar de Deus e acreditar nessas ideologias que fazem com que o homem peque sexualmente, se afaste de Deus. Mas a obra do Espírito Santo de Deus, regenerando, restaurando a vida do homem, renovando o caráter, a moral do ser humano, através da santificação, ela faz com que o homem se afaste desse tipo de coisa e se aproxime de Deus, né? Como fala Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui Paulo fala de toda a constituição do ser humano. O ser humano é constituído pelo corpo, pela alma
e pelo Espírito. Essa é a constituição do corpo humano. Essa parte física, que é o corpo, ela contém essa parte imaterial, essa parte espiritual, que é o Espírito e a alma. E tudo isso deve estar santificado, aguardando a volta do Senhor Jesus. Também Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, ele diz o seguinte. Romanos 8, 5, Paulo fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então veja que quando o Espírito Santo de Deus promove a sua obra em nós, santificação, nós iremos nos inclinar para as coisas espirituais, não mais para as coisas da carne. Iremos fugir da imoralidade sexual, né? E andando em Espírito, nós não cumpriremos os desejos carnais, a concupiscência da carne, como nós já lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Então, desde o princípio, desde a criação ali do ser humano, a sexualidade ela foi estabelecida, instituída por Deus, como sendo de conformação heterossexual, né? Como está lá em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 24, quando Deus diz assim: portanto deixará o varão o seu pai, um homem, deixará o seu pai a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui Deus ele estabeleceu como é a sexualidade humana. É de conformação heterossexual. É um homem com uma mulher. Foi assim que Deus estabeleceu. O próprio Senhor Jesus confirma isso também, lá em Mateus capítulo 19, que é a mesma passagem de Marcos no capítulo 10. Mateus 19, versículos 4 ao 6, onde diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então você vê aqui que Jesus ele confirma o fato de que no princípio da criação Deus fez homem e mulher. De forma alguma, Jesus em nenhum momento deixou livre ali a sexualidade. Não, ele foi conforme aquilo que ele mesmo, como Deus, ali criou, no princípio estabeleceu, instituiu, que foi a sexualidade de conformação heterossexual. Então a gente vê aqui que o modelo bíblico de sexualidade é uma união monogâmica, um homem com uma mulher, não é um homem com duas mulheres, duas mulheres com um homem, não. É um homem com uma mulher e heterossexual, né, visando aí o prazer conjugal, né, o prazer mútuo do homem com a mulher e a procriação da espécie, né? Então, de modo que aí o sexo biológico, isso agora o pensamento bíblico, né, o sexo biológico, o gênero e a orientação sexual, a sexualidade, né, eles estão intrinsecamente relacionados no plano de Deus e não são resultados de uma construção social, né? Então, o sexo, o gênero e a sexualidade, o sexo biológico, a anatomia do corpo, né? O gênero, que está relacionado ao sexo, e a sexualidade, que está relacionada aos outros dois, eles estão ali relacionados de forma intrínseca e não estão separados, não são fruto de uma construção social. Foi instituído por Deus no ato da criação do ser humano. Então, desse modo, a orientação sexual, ela deve ser adequada ao sexo, ali, ao gênero, né, do indivíduo, que deve ter a sua mente e o seu corpo em concordância. Principalmente para que ele não sofra com isso. E é claro, deixando claro, é óbvio, né? A mente e o comportamento desse indivíduo devem se adequar ao seu corpo, à sua anatomia, ao seu sexo biológico. E não o contrário. Não é adequar o corpo à mente. É adequar a mente e o comportamento ao corpo. Então o menino nasceu homem. Ele vai ser criado como homem. A menina nasceu mulher. Deve ser criada como mulher. E não, vamos deixar livre. Deixa o menino nascer homem aqui, nasceu com sexo, com a genitália masculina. Vou criar ele como uma menina. O menino vai ter um distúrbio mental. Aquele menino não vai entender o que é que ele está fazendo ali. E isso vai causar problemas futuros nos filhos. Não crie os seus filhos dessa forma. Infelizmente, tem muitos crentes na igreja que estão se deixando levar por esse tipo de ideologia mundana.
E aí muitas pessoas estão tendo esse tipo de comportamento, criando pessoas com distúrbios, com disfunções mentais. Isso vai prejudicar esse ser humano mais à frente. Então, o espírito da Babilônia, né, ele vem aí atuando na tentativa de fazer com que o ser humano ele saia do plano divino, o plano de Deus, para a sua sexualidade, né, se entregando aí à imoralidade sexual. Né, e dessa forma, ele se entregando à imoralidade sexual, ele se afasta de Deus. Então ele vem aí com diversas ações tentando fazer com que o homem ele se afaste de Deus através do pecado da imoralidade sexual. E uma das formas é utilizando-se da ideologia de gênero. Né? E uma das ações aí por meio dessa ideologia é a tentativa de depreciar a heterossexualidade, né? Alegando aí que a heterossexualidade é algo imposto por uma sociedade machista e opressora, chamando até isso daí de heteronormatividade. Né? É uma imposição, é uma norma, é algo que foi imposto, alegando que é um modelo que obriga as pessoas a se relacionar sexualmente entre macho e fêmea. O homem só se relaciona com a mulher porque foi obrigado, porque senão ele iria se relacionar com outro homem. A mulher só se relaciona com o homem porque ela foi obrigada, porque senão ela iria se relacionar com outra mulher. E forma alguma, um pensamento totalmente distorcido da realidade. Mas é isso que a gente vê aí sendo apregoado. Né? E alegam aí que a heteronormatividade é um modelo, como eles chamam, né, heteronormatividade, preconceituoso, discriminatório, transfóbico. Todos esses termos aí que a gente sabe que esse pessoal vem utilizando. Né? Então esse ativismo LGBTQIA+, APN+, né? Ele atua tentando impor isso daí à sociedade, né? Mostrando isso como um novo normal, né? Trazendo aí um novo normal que é a diversidade sexual. Né? Então eles dizem, ó, a diversidade sexual, o homem poder se relacionar com homem, mulher com mulher, seja com bicho, seja lá o que for, é o novo normal. Isso tem que ser aceito. E na verdade, quando eles dizem que a heterossexualidade foi algo imposto, claro, isso é uma construção de uma narrativa, mas na verdade o que eles acabam é eles impondo isso daí. É eles fazendo com que as pessoas aceitem esse tipo de comportamento totalmente contrário à vontade de Deus. Né? Isso é algo que a gente vê comumente sendo mostrado na mídia, a gente vê isso aí na política, a gente vê isso no judiciário e infelizmente também aí atacando as crianças e adolescentes no sistema educacional. Né? Então nesse contexto, aí a militância trans ela passa a defender, né, que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Não, eu me identifico, eu sou homem, então eu tenho sexo, a genitália masculina, mas eu me identifico como mulher. E isso para eles é mais importante. O que eles estão sentindo, o que eles estão ali achando. A gente já falou, mostrou aqui, biblicamente falando, que isso não é o correto a se fazer. Tanto biblicamente como cientificamente. Nós iremos já falar a respeito disso daqui. E aí também defende a terapia hormonal, né, e a cirurgia de redesignificação, né, de redesignação sexual como solução aí para adequar o corpo à mente. Né? Então eles não querem fazer com que a pessoa ela olhe para o seu órgão ali genital, veja se é homem ou se é mulher e se comporta daquela forma. Não, você vai se adequar o seu corpo àquilo que você quer ser. Você escolhe o que você quer ser e você adequa o seu corpo. Essa é a defesa aí dessa militância ideológica. Né? Defende também o doutrinamento de crianças e de adolescentes por meio do sistema educacional, filmes, através da mídia, e também a ideia do nascimento do corpo errado. Né? Diz, não, eu nasci no corpo errado, então eu tenho que adequar o meu corpo, tenho que modificar o meu corpo para poder adequar aí a minha mente, ao que eu penso, aquilo que eu quero ser. Né? Algo que, na verdade, infelizmente, a gente vê sendo imposto, e não algo que a pessoa realmente está querendo ser. Né? Porque esse grupo é um grupo muito pequeno, porque eles fazem muita zoada, mas é um grupo muito pequeno dentro da nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas se deixam levar por esse tipo de conversa
E aí a gente pensa que muita gente está pensando dessa forma, mas a verdade é que é um grupo pequeno, mas que faz muita zoada, badala bastante. E aí, em contrapartida a essas ideias, a esses pensamentos aí, o American College of Pediatricians, ele acabou ali publicando um relatório afirmando, né, que o uso indiscriminado da terapia hormonal e da prática de cirurgia de mudança de sexo, né, como a gente já falou, não é que a pessoa ela faz ali uma cirurgia, uma invasiva, e ela muda o seu gênero, o seu sexo. Não, de forma alguma. Ela faz ali uma deformação no seu corpo, né? É como você amputar um braço, você faz uma amputação, você coloca alguma coisa ali, mas você continua pertencendo àquele sexo, àquele gênero que foi determinado ali a partir do seu nascimento, a partir da sua geração. E eles falam que isso daí é um erro. A gente vê aqui na própria lição, né? O autor traz aqui no ponto 2 do tópico 3, mostrando aqui alguns pontos, né, que eles publicaram aí, a Associação de Pediatras Americanos, né? Primeiro diz que os conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, que é a mente, com o sexo anatômico, que é o corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Segundo, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Não existe isso. Eu nasci uma mulher no corpo de homem. Não. De forma alguma. E terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, né? Veja, isso daqui é são pensamentos, são ideias da ciência. Não é algo que a Bíblia está falando. A gente já mostrou aqui biblicamente, agora isso daqui cientificamente. É a ciência quem está dizendo isso, e não a Bíblia. Mas você veja que está de acordo com a palavra de Deus, porque a ciência, a verdadeira ciência, a boa ciência, ela está de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. E aí nunca vai estar contrária, mas infelizmente existe uma má ciência. Existem aquelas pessoas até que entram na faculdade para obter um título ali de graduação, de doutor, para poder mais à frente estar dizendo que a sua opinião é verdadeira, independente do que ela esteja falando. Mas a verdade é que a palavra de Deus é a verdade absoluta e ela não pode ser contrariada. Mas infelizmente nós vemos esse tipo de gente aí achando que as suas ideias que ele inventou ali, que foi na verdade a gente sabe que há um espírito da Babilônia aí por trás, incentivando esse tipo de conversa para afastar o homem de Deus, e eles acham que essas suas ideias elas devem ser aceitas porque eles têm um título superior a alguém. Então, para tentar impressionar e sensibilizar a opinião pública em seu favor, né, essa militância acaba aí divulgando constantemente, né, na grande mídia, notícias interpretadas de modo falacioso, né, para sustentar uma narrativa que é a narrativa, isso aqui no nosso país, né, de que o Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. E eles dizem isso através aí de interpretações falsas, Judá. Nós sabemos, obviamente, aqui, que há, por parte de alguns, uma discriminação, uma violência com as pessoas que são transexuais. Nós não somos a favor, em nenhum momento, desse tipo de prática, nenhuma violência contra as pessoas que são transexuais. Só que, na maioria dos casos, essas violências que ocorrem não são violências devido à causa ali sexual, né? Como afirma a militância. Então eles acabam mascarando esses dados aí. Alguém que foi morto, aí descobre se aquela pessoa ali era transexual, não foi por causa de violência sexual, mas eles dizem que aquela pessoa foi morta porque era um transexual. E aí acabam mascarando esses dados, né? Tudo isso para criar uma narrativa e sensibilizar a opinião pública. Outra ação também que nós vemos aí, para nós finalizarmos aqui, por parte dessa militância ideológica, é a tentativa de desconstruir a norma gramatical, para atender aí a demanda da ideologia de gênero com a criação de uma linguagem neutra, né? Isso eles fazem alegando que a gramática normativa ela é machista e elitista. E aí algumas das suas propostas, né, são aí que a gente já vê, já aplicado aí por pessoas que se acham muito inteligentes, falam desse tipo de coisa,
por exemplo, ele no lugar de ele e ela. Nós vemos também todos aplicado no lugar de todos, como se todos não fosse abrangendo a todos já. Alguns até usam todas, né? Todos e todas não. Todos já abrangem todo mundo. Não é necessário nem os de todas. Imagine de todos, né? E aí também amigos, né? No lugar de amigos, e bem-vindes no lugar de bem-vindos. Né? São vários aí já que as pessoas acabam utilizando hoje em dia para a tristeza daqueles que defendem a norma culta gramatical. Então, meus irmãos, são muitas ações, né? Essas aqui são apenas algumas dessa militância que vem tentando fazer com que a pessoa ela se afaste cada vez mais ali do plano divino para a sexualidade humana e vá arrumando aí a imoralidade sexual. Nós devemos estar com o nosso corpo submetido ali ao controle do Espírito Santo para que nós possamos fugir da imoralidade sexual a todo instante e apregoar a verdade da palavra de Deus. Aqui na conclusão, o autor diz assim: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho, e o feminino, fêmea. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e não precisa ser modificado. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. E é isso que nós estamos aqui pregando. É a palavra de Deus. Na próxima lição 9, estaremos estudando a visão bíblica do corpo, né, dando continuidade aqui a esse assunto que nós vimos hoje. Eu acredito que os seus irmãos chegaram até aqui, têm gostado desse vídeo, peço que curtam, também compartilhem aí, para que outras pessoas possam se edificar com essa palavra. E não se esqueçam, neste domingo, participem presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.